Fernando Honorato Barbosa é economista coordenador do Bradesco e veio aqui no segundo Fórum da Indústria Automotiva para nos falar a respeito das perspectivas econômicas do país. E eu começo perguntando ao Fernando sobre as medidas macroprudenciais que o BC vem tomando para desaquecer um pouco o consumo, afetam diretamente o setor automotivo, porque foram medidas, parece que feitas sob medida para evitar a tomada de crédito muito longo e sem entrada. Essas medidas, na sua opinião, devem afetar em quanto a tomada de crédito? Bom, Pedro, eu acho que, no fundo, a gente tem que colocar da seguinte forma. Em primeiro lugar, era preciso fazer alguma coisa para desacelerar a economia. A economia brasileira estava crescendo muito fortemente nos últimos anos e, inequivocamente, você tinha que frear, dar um freio de arrumação para essa situação. E o governo tem preferido não usar tanto o instrumento da taxa de juros. Por quê? Porque quanto mais você sobe os juros, mais você acaba atraindo capitais e deixa o câmbio ainda mais apreciado. Então, ele escolheu fazer as macroprudenciais, que tem dois aspectos. Um aspecto prudencial, de fato, que é impedir excesso de endividamento das famílias, impedir alavancagem exagerada que possa causar problemas no futuro, e tem um aspecto de desacelerar o consumo mesmo. Eu acho que assim, o crédito estava crescendo na faixa de 20%, 30% nos últimos anos, é muito provável que ele venha para um ritmo de 15%. Acho que essa é uma desaceleração importante. Tá? Afeta os setores de bens duráveis e com isso o PIB, que crescia alguma coisa próxima a 4,5%, 5%, vai crescer uns 3,8% nesse ano, essa é a nossa expectativa. Agora, eu acho que elas não destroem o potencial, e longe disso, elas não destroem o potencial de mercado de consumo de automóveis, né? Porque a mobilidade social no Brasil, a queda de juros ao longo dos últimos anos, a melhora de renda, assim, os prazos mais alongados fizeram com que esse mercado crescesse muito. Então, não é algo que mude a nossa visão positiva de que o país continua crescendo e o setor automotivo deve ter um bom ano, ainda que um pouco mais fraco do que 2010, mas certamente um bom ano e com perspectivas futuras muito boas. Outro ponto de pressão no crédito são as elevações das taxas de juros. Você acabou de dizer que não acredita que devem existir grandes majorações do juro no país. Você, no atual ciclo de alta da Selic, você acredita que ele vai até quando? E até quanto? A gente acha que tem mais 2 ou 3 subidas de 0,25, né? Então podia chegar o juro aí na casa de 12,50, 12,75, que a gente imagina que possa chegar, mais para 12,50 eu diria. E no fundo, assim, alguma dose de juro precisa, né? Que tem um efeito colateral de apreciar a moeda, mas no fim das contas você tem que esfriar a economia não só dos setores específicos, como a medida macroprudencial pega um pouco mais. Mas acho que não vai muito longe. A sinalização que o Banco Central tem emitido, a sinalização que o Ministério da Fazenda tem emitido, é que eles vão dosar os instrumentos. Então é uma economia, um governo mais coordenado. Faz um pouco de ajuste fiscal, faz um pouco de medidas macroprudenciais, faz um pouco de juros, para tentar, com esse mix de política, trazer a economia um pouco mais para baixo e evitar uma inflação mais alta. Acho que é um pouco por aí. E vocês trabalham no Bradesco com quais perspectivas de crescimento da economia para os próximos anos? Vamos dizer assim, este ano, o próximo ano e até onde mais você tiver. A gente tem 3,8% para o PIB desse ano, que é uma boa desaceleração em relação ao 7,5% do ano passado. Como eu disse, esse freio de arrumação necessário. O ano que vem já volta para um crescimento entre 4,5% e 4,7%, é o que a gente está estimando, começa a acelerar, até porque de 2012 em diante tem todo o fluxo de investimentos da Copa do Mundo, das Olimpíadas, e mais ou menos meados da década começa o fluxo de investimento do pré-sal mais forte, e a gente estima que você consiga crescer essa década em torno de 4,7%, 5% até o final de 2020 mais ou menos, impulsionado por esse investimento. É um crescimento bastante robusto do Brasil comparado às décadas anteriores e mesmo em termos globais. Acho que o Brasil é um país que, se crescer 4,5%, 5% nos próximos anos, vai entregar ótimas oportunidades de investimento e de negócios para todos os setores. Você disse ainda agora há pouco na sua apresentação durante o fórum que a demanda vem crescendo acima do PIB nos últimos anos. E você até mostrou o gráfico de quanto isso tem sido. Precisaria de mais investimento para fazer a demanda se encontrar com o PIB. E quanto é esse mais investimento que nós precisamos? Isso não é uma conta precisa, mas tem várias formas de você fazer a aproximação para esse número. E a gente faz uma que é tentar medir quanto que é o investimento total com proporção do PIB
que gera um crescimento da produtividade, que gera vagas no mercado de trabalho para que você possa crescer de forma sustentada entre 4,5% e 5%. E o número é mais ou menos o seguinte: o Brasil investe algo próximo a 19% do PIB, deveria investir pelo menos 23% do PIB. Então tem que crescer mais 4 pontos sobre o PIB nos próximos anos para entregar isso. Não é uma tarefa fácil, nos últimos anos o Brasil nunca excedeu muito esse nível de 19%, 20%. Estamos nesse caminho? Eu acho que estamos nesse caminho, acho que esse é o ponto importante. Quando a gente vê os investimentos do PAC, quando a gente vê os investimentos do setor privado anunciados, como eu falei, os eventos, a Copa, Olimpíadas e Pré-Sal, acho que isso entrega bons frutos. E importante, assim, o Brasil teve 2 fases relevantes: a estabilização econômica com o governo Fernando Henrique, a distribuição de renda, a melhora do mercado de consumo do governo Lula, e agora a era da infraestrutura. A gente enxerga que esse é o único caminho para preservar o crescimento e sustentar os postos de trabalho que nós vamos precisar ao longo dos próximos anos. Fernando, muito obrigado por sua entrevista à Automotive Business TV. Obrigado, Pedro.